Olá pessoal, estamos aqui na nossa última unidade, a unidade 4, que trata de erosão e conservação do solo. É uma unidade bastante tranquila e eu tenho certeza que vocês vão gostar também dessas unidades, assim como você já deve ter gostado muito das 3 anteriores. Todos nós já observamos, em um dia de chuva, que quando a chuva cai sobre um terreno, logo após começa a escoar a água sobre o terreno. E muitas das vezes nós notamos que essa água tem uma coloração bastante avermelhada. Por quê? Porque ela carrega consigo o solo, ou mais especificamente, carrega partículas do solo consigo. E depois de carregar, essas partículas são depositadas em outras partes do terreno. E a gente pode observar que essas partículas geralmente são partículas muito mais finas do que aquelas que nós observamos sobre a superfície. Todos vocês já ouviram falar em agregados, né? Mas vamos recordar, agregados, são partículas unitárias do solo, ou seja, aquelas partículas do solo cuja dimensão é menor do que 2 milímetros, ou seja, são partículas de argila, de silt e de areia. Vocês recordam também que essas partículas, elas formam no solo o que nós chamamos de agregados, ou seja, elas não estão separadinhas uma das outras. Elas formam partículas maiores. E essas partículas maiores, por sua vez, são revestidas por aquilo que nós chamamos de agente cimentante. Dentre os agentes cimentantes, nós temos a matéria orgânica, os óxidos. Então, quanto mais forte for o selamento ou a agregação das partículas do solo, menos susceptível à erosão esse solo é. Então, o que acontece? Quando a gota de chuva incide ou cai sobre os agregados do solo, essa gota de chuva possui uma certa energia cinética, que é a energia do movimento, e que promove a ruptura dos agregados em partículas menores e mais leves, o que permite o seu transporte para outros locais. Esse é o passo inicial do processo de erosão da superfície de um terreno ou de um solo. Existe alguns tipos de erosão, mas basicamente nós podemos dizer que existe a erosão geológica ou erosão natural. Isso aí a gente pode ver com bastante frequência nas beiradas dos barrancos dos rios. Frequentemente a gente vê aí o barranco desmoronando. Isso tudo é erosão natural. A erosão natural
esculpe a superfície da crosta terrestre, formando aí os nossos diferentes tipos de paisagem. Existe também um outro tipo de erosão que nós chamamos de erosão hídrica, ou seja, aquela cujo principal agente causal é a água, ou mais especificamente a água da chuva, com mais frequência. A erosão hídrica, né, ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Ela pode ser classificada como laminar quando a erosão ocorre sobre toda a superfície do solo de uma maneira, às vezes, que inicialmente ela é quase imperceptível, mas com o passar do tempo vai se agravando. É o pior tipo de erosão para a agricultura. Existe um outro tipo de erosão que nós chamamos de erosão em sulco. É quando, no escoamento da água, vão se formando pequenos canais ao longo por onde o escorrimento da água passa. E um terceiro tipo de erosão é o que nós chamamos de erosão em vossoroca. Forma-se verdadeiros crateras ou sulcos bastante compridos e bastante largos. Às vezes a gente fica até assombrado de ver. Mais figuras sobre esses tipos de erosão vocês podem verificar ou na internet ou mesmo no ambiente virtual da disciplina. Com relação à erosão, existem alguns fatores que afetam a maior ou menor intensidade do processo erosivo. Dentre esses fatores, e depois nós vamos comentar sobre cada um, nós temos a chuva, o tipo de solo, a topografia ou declividade do terreno, a cobertura vegetal e a infiltração da água no perfil do solo. São os fatores que mais afetam a quantidade de solo que vai sofrer processo de erosão. Nós podemos avaliar o quanto de terra pode ser perdido. Para isso aí nós temos o que nós denominamos de equação universal de perda de solo. Para a gente calcular, a gente leva em consideração primeiro um fator que nós chamamos de erodibilidade da chuva. Um fator que nós chamamos de erodibilidade do solo, um outro que é o comprimento do declive, um outro que é o declive, um outro que é a prática de manejo e um outro que são as práticas conservacionistas. Então, a erosividade da chuva talvez seja o fator que mais contribui para o processo de erosão do solo. A chuva pode ser subdividida em alguns de seus fatores, que nós chamamos de intensidade, duração e frequência. A intensidade da chuva se refere à quantidade de chuva em um determinado espaço de tempo. A duração é quanto tempo e a frequência é o período com que essa chuva se repete. Com relação à erodibilidade do solo, existem tipos de solos que são mais susceptíveis ao processo de erosão
e outros tipos menos susceptíveis. Em relação ao comprimento do declive, quanto maior for o comprimento desse declive, maior será o processo erosivo, porque a água pode escorrer e vai ganhar mais velocidade e pode arrastar mais solo. Com relação à declividade, quanto mais declivoso for o terreno, maior a velocidade da água escoando, maior capacidade de arraste. Com relação à prática de manejo, se nós mantemos um solo coberto, a erosão é muito menor do que com um solo descoberto. E também com relação às práticas conservacionistas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Com relação a estas, ou seja, com relação às práticas conservacionistas, então, de acordo com o princípio, elas podem ser classificadas em prática de caráter vegetativo, em prática de caráter edáfica e prática de caráter mecânico. As práticas de caráter vegetativo têm como objetivo evitar o impacto da gota de chuva sobre os agregados. Um exemplo disso é a cobertura morta. Cobertura morta são restos de palhas, restos de folhas, são restos vegetais que nós deixamos sobre a superfície do solo, que evita que haja um impacto da gota diretamente sobre a superfície do solo. Isso é uma prática bastante utilizada no sistema de plantio direto, onde os resíduos do cultivo anterior são picados e deixados sobre a superfície. Já as práticas de caráter edáficos são aquelas que melhoram o solo para que as plantas cresçam mais e mais rapidamente, fazendo com que logo todo o solo seja coberto. Um exemplo desse tipo de prática é a adubação verde, a calagem e outras mais. Temos também as práticas de caráter mecânico, né? Que consiste em práticas que têm como objetivo evitar que o fluxo de água escorra sobre a superfície. Ou seja, essas práticas, na realidade, são as construções de anteparos ou canais que têm como objetivo fazer com que a água infiltre e não escorra sobre a superfície do solo. Como exemplo, nós temos o plantio em nível, a construção de terraços, a construção de banquetas. Todas essas são práticas de caráter mecânico. E, finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a matéria orgânica do solo. Existe um pouco de confusão a respeito do termo. Então, a gente tem de fazer uma distinção entre material orgânico, que é aqueles restos de planta, resto de animal, restos de origem orgânica que nós podemos deixar sobre a superfície do solo e nós conseguimos verificar a forma física destes. Um outro conceito é a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo é esse material que nós já falamos anteriormente, mas agora
já bastante decomposto e incorporado ao solo. A gente não consegue mais perceber a forma física deste material no solo. E um outro conceito que também aparece com bastante frequência é o humus. O humus é o produto final da decomposição da matéria orgânica do solo. Então, a matéria orgânica do solo e o humus são extremamente importantes para nós. Por quê? Porque eles exercem funções e propriedades químicas do solo. Por exemplo, a matéria orgânica, ela vai formar colóides, que no caso são humus. O humus, ou os colóides orgânicos, apresentam cargas elétricas. Isso afeta a CTC do solo. A matéria orgânica do solo afeta a agregação das partículas unitárias do solo, que nós comentamos anteriormente. E também a matéria orgânica do solo, ao se decompor, fornece nutrientes ao solo, ou seja, tornam esses nutrientes disponíveis. Isso auxilia, na atividade biológica, não só como alimento para os micro-organismos do solo, mas também como energia vital aos processos biológicos do solo. Bem, meus amigos, a gente poderia falar aqui mais algumas horas sobre matéria orgânica, mas o nosso objetivo não é esse. Até mais em uma próxima disciplina. Obrigado.